Nesse momento, 1998, realmente não tinha mulheres desenhando fontes. A Priscila fez o mesmo curso que eu, do Weingart, que foi em 96, que foi um treino. Ele passou uma semana aqui, a gente se encontrou todas as tardes, uma coisa assim. E aí, quando eu voltei, que eu comecei a fazer, ensinar um pouco de fonte. Mas eu sou muito perfeccionista, né? Eu nunca acho que minhas fontes estão 100% prontas. Quando eu voltei, fui dar aula na Miami, que também foi legal, até para estruturar essa coisa de como ensinar tipografia, foi bem bacana. Quando eu voltei para cá, eu já comecei a montar oficinas, workshops, e ensinar as pessoas a fazer desenho de letras. Com a mesma pegada que eu tinha aprendido, que é essa coisa de você esculpir mesmo a letra e ir criando essa unidade do conjunto de um alfabeto, né? Das maiúsculas, das minúsculas. Eu chamo do design tecnobrega. E eu acho que a gente tem que se assumir como povão, como terceiro mundo, que gera um design com a nossa cara. Então, quando eu vou dar aula, eu sempre fico super dividida. Vou ensinar grid ou não vou ensinar grid? Né? Porque se você der o poder para eles escolherem a sua própria representação, eles não vão ser abstratos. Eles vão ser ao contrário, eles vão ser cheio de caqueado, como diz no Pará. Eles vão pôr 1 milhão de coisas, vai pôr todos os funcionários mesmo. Então, e aí a gente tem que ir além para refletir se vai funcionar, se não vai funcionar, onde vai aplicar. E aí que você pode colaborar um pouco, mas não dá para tolher, tem que deixar que isso aconteça. Onde isso vai dar, eu não sei. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo, eu não quero dizer que é para trás, mas um pulo para alguma outra direção. Que não é ficar replicando esse modelo europeu de desenhar. E aí, quando eu falo com os meus paraenses, que eu vou fazer, eu sempre falo isso. Gente, vocês têm que olhar para fora. Você vai lá para ver o peso, ver aquele 1 milhão de coisas, depois você quer me dizer que essa marca que é um negocinho da Nike virado ao contrário, é uma marca paraense? Não é. Tem que procurar esse caminho novo de vocês. Eu já nasci contaminada, preciso me descontaminar. Né? Mas eles não, eles podem procurar esses novos caminhos. E acho que tem que procurar, acho que o Brasil tem que procurar esse novo caminho. A gente ensina os nossos alunos, a gente traz essa carga toda da história do design, mas se a gente pegar os nossos alunos e for para um bairro do interior, um bairro popular, está lá, aqui em São Paulo mesmo. É que a gente não vê. Eu fui dar uma oficina em Natal e eu falei, e a letra popular aqui, como é? Ah, não, aqui não tem. Não, mas não tem pessoal que pinta a faixa. Não, aqui não tem. Nós somos uma influência muito grande do exército americano, porque aqui tem as coisas do exército americano. Aí eu saí no outro dia de manhã com a minha câmera. Quando eu fui dar palestra à noite, a primeira coisa que eu fiz foi passar. É como não tem, gente. Precisa ir olhar. Enquanto a gente senta na cadeira e olha para o computador, não tem mesmo. Mas se você for para a rua e olhar mesmo, abrir o olho, deixar aquilo entrar, te invadir. Tem sim, até aqui em São Paulo. Mas a gente acha que não, que aqui não dá mais para fazer nada, porque aqui não tem. E eu acho também que quando eles pegam um computador e trabalham no computador, eles fazem o mesmo design que eles fazem do pincel. Que é fundo, degradê, aquele 1 milhão de coisas superpostas, põe uma foto cheia de gente, depois põe uma bandeira de Fórmula 1, depois põe a letra, aí não dá para ler, aí ele bota um fio, aí ele põe uma sombra e ele preenche com degradê a letra. É a mesma coisa, gente, só é digital. Mas o olhar é o mesmo. Houve outra quebra na minha vida, que foi no ano 2000, que eu mudei para o Pará. E aí eu acho que quando eu mudei para o Pará, eu também me tornei uma outra designer, né? Com um outro olhar, aliás, uma outra brasileira.
eu diria até, né? Porque a gente, em São Paulo, acha que a gente irradia para o Brasil, mas é um grasso engano, né? Eu acho que o Brasil é que irradia, a gente não sabe olhar. Então, como esse meu segundo, eu casei de novo, e não só eu fui pedido de casamento de joelhos, como a proposta é, vamos morar no Pará, né? Aí eu falei, oi? Onde? Aquele lugar que fica entre o estado do Amazonas e São Luís? Bom, enfim, fui para o Pará e essa mudança para Belém, para mim era assim, eu estava com 40 anos, já tinha dado muito murro em ponta de faca por 20 anos, não tinha me tornado uma grande escritório de design, mas também, por mim, tudo bem, sabe? Assim, já tinha cumprido um período ali que tudo bem. Assim, meus filhos já estavam todos entrando na faculdade, um mais novo não, mas a mais velha já tinha entrado, já tinha ido morar em Ribeirão Preto. Aí eu achei que, de repente, podia ser uma oportunidade de tentar uma coisa nova. Achei, assim, como boa paulista que sou, que eu ia levar meu conhecimento, a minha experiência para o Pará, coitadinho do Pará. Mas foi um ledo engano, eu mais aprendi do que eu ensinei. Acho que eu me tornei, assim, meu olhar sobre o ser designer, meu olhar sobre a relação com as pessoas, ou até sobre como é que você desenvolve o trabalho de designer. Porque eu venho dessa geração Wollner, só dá uma opção de marca, que é a opção única, e que só trata com o presidente de empresa, e é de cima para baixo, e aí você vai trabalhar com uma comunidade de artesãs. Eu tenho uma sócia, né? E que era uma menina que era quando eu fui dar aula na FEAP, ela também dava aula no curso de design gráfico. E aí eu fui tentar trazer a Forma Informe para lá, mas como eu tinha perdido a minha mãe e a minha mãe era sócia de 1%, eu não consegui levar, tinha que fazer uma operação com um fórum e advogado tão grande que eu achei melhor ir lá na junta comercial abrir outra empresa. Então, Forma Informe ficou aqui, Mapinguari Design ficou lá. Aí eu abri com a Sâmia, que era uma menina que acabei ensinando, né? Aprendeu muito, a gente foi crescendo junto, trabalhando junto, né? Mas uma figura assim, super trabalhadora, muito talentosa, mas com muita vontade, que vai atrás, que luta, que batalha, muito batalhadora. E depois estagiário, funcionário, mais 2 sócias. Se eu fosse trabalhar com grandes empresas, na maioria dos casos, eu fazia uma belíssima reunião para abrir um cliente, virava as costas, ele chamava um aluno meu e pegava todas aquelas ideias que a gente tinha tido e fazia com o outro. Então, eu fui descobrindo que não adiantava eu tentar conseguir esse tipo de cliente e comecei a me focar para esses clientes maiores. Fundo Vale, Fundação Roberto Marinho. E comecei a fazer todo um trabalho onde eu aproximava essas comunidades, porque você entra nessa comunidade, faz um trabalho e casa com eles, né? Vira unha e carne. E aí eu ia para, por exemplo, Fundo Vale, ia fazer um evento, a gente pegava, fazia o grupo de Moaná, que trabalha com Tururi, fez toda a decoração do restaurante. E aí eu conseguia levar um dinheirinho lá para as meninas de Moaná. Assim, ser um mediador nesse sentido, né? De ajudar e trabalhar com elas o produto e fazer com que elas entendam como é que funciona, como é que é trabalhar com uma empresa grande, mas também fazer a empresa grande entender que se ela quer que a comunidade venda um produto, ela tem que pagar 50% adiantado. Conhece a Vale, né? Paga 30 dias, 60 dias, 90 dias depois. Mas eles pagaram as comunidades 50% antes. Se não der o dinheiro antes, elas não produzem. Elas não têm dinheiro para comprar, né? Então, teve todo esse trabalho e muita coisa ligada à pesquisa de novos materiais, sustentabilidade. Então, a gente acabou sendo conhecido por um escritório que trabalha sempre essa questão da redução de materiais, da busca de novos materiais. Não importa se era para fazer um livro ou se era para fazer um evento. Eu comecei uma etapa onde eu fiz muito trabalho ligado a organizações da sociedade civil e me envolvi demais com o trabalho ligado à comunidade. Então, assim, nesse ponto, a tipografia
profissionalmente, como desenho de letras, ela ficou meio quieta. Eu também não estava enxergando muito bem, que depois eu descobri que eu estava com uma catarata. Então isso não ajudava muito para desenho de fonte. O primeiro trabalho que apareceu, assim, que me provocou, foi quando, não sei se vocês vão lembrar aqui para São Paulo, mas a Natura teve um problema sério, foi acusada de que estava roubando a biodiversidade e os ativos da biodiversidade da Amazônia. Uma herveira que fez uma denúncia. Não era, na realidade, não era bem isso, mas foi interessante esse processo e eu fui contratada para fazer a marca dessa associação de herveiras. E aí eu parei e falei, meu Deus, o que essa paulista vai fazer? É lógico que eu sabia chegar lá, conversar com elas e desenvolver uma marca, entregar uma marca para elas, mas era essa marca que elas precisavam. E elas nem sabiam porque elas precisavam de uma marca. Então foi um processo de 6 meses de trabalho, 3 para elas comigo. Até hoje eu chego lá e elas falam, lá vem a gringa, lá vem a gringa. E eu achando que eu cheguei no Pará e que eu tinha me misturado à multidão, né, com meus olhinhos puxados, meus cabelinhos assim. Ninguém vai achar que eu sou japonesa, mentira. Lá vem a gringa, lá vem a gringa. Até hoje eu vou só a gringa quando eu chego lá. Mas aí o que eu acabei tentando, de alguma forma, fazer com que elas entendessem o que era aquilo que elas estavam desenvolvendo. Quem eram elas? Né? E para descobrir como eu não conseguia fazer elas perceberem através do o que elas são, da pergunta objetiva, a gente começou a fazer um trabalho de campo. Então nós fomos às farmácias e avaliamos o que a farmácia vendia, como é que era o produto, como é que era embalado, que tipo de marca que ele tinha. Vocês são uma farmácia? Não, nós não somos. Ah, então vamos numa farmácia. Nós trabalhamos com ervas. Então vamos numa farmácia de manipulação. Tinha lá produtos, ervas que eles usam, etc. Mas vocês são uma farmácia de manipulação? Não, nós somos herveiros. Então eu fui através do que não sou para chegar no que eu sou, né? Através da concretização, né? Através de uma análise de coisas concretas. O Ver-o-Peso, ele é o maior mercado a céu aberto da América Latina. Ele é dividido em setores. Então tem o setor do peixe, da farinha, de roupa, da carne, e tem o setor das ervas, porque o banho de cheiro é uma tradição indígena e que faz parte da cultura paraense. Então você faz um banho de cheiro no dia de São João, você faz um banho de cheiro no Natal, no Ano Novo, tem vários dias especiais ali, que você fala, e tem umas garrafadas, tem milhares uma relação muito forte com as ervas. Então, como as herveiras fizeram essa denúncia para a Natura, elas foram, então, para a Natura pagar a multa que ela teve que pagar, que não é bem uma multa, mas ela teve que pagar pelo acesso ao conhecimento tradicional associado, uma coisa meio assim. Só que elas eram uma associação que não era associação, não tinha CNPJ. Aí o João Pong foi contratado para ajudá-las a se estruturar. Isto é, tinha que criar uma associação, tinha que ter fazer toda a parte fiscal, tinha que ter uma conta em banco. E aí, nessa história toda, ele falou, não, tem que ter uma marca. Ah, então vai fazer a marca. E foi aí que começou esse gatilho desse processo. E aí, quando nós conseguimos chegar em conceito, em palavra-chave, o que a gente queria com uma marca, para que uma marca existia, aí nós fomos para a parte do desenhar. E aí, de novo, eu chamei pessoas que elas tinham muita confiança, fizemos diversas oficinas de desenho, sempre provocando. Vamos desenhar o que eu vejo do momento que eu saio de casa ao momento que eu chego no Ver-o-Peso. Saiu um monte de desenho. Agora vamos desenhar agora o que é mais importante na minha experiência do Ver-o-Peso. E aí fui tirando uma iconografia. Aí dessa iconografia é que a gente trouxe para dentro do escritório, pensou caminhos, e aí fizemos todos os caminhos em produtos. Então eu fiz aquele perfuminho, chama, chega-te a mim, atrai mulher, atrai marido, perfume da bota, aquelas coisas que eles têm. Fizemos as garrafinhas igual, fizemos as garrafadas, fizemos a sacola para cair, fizemos a camiseta, tudo com as marcas. E aí chamamos toda a associação e eles pegaram na mão. E foram olhando, gosto desse, não gosto desse, gosto desse, não gosto desse. Discutimos, pediram para fazer um Frankenstein, eu abri o computador na hora
Fiz o Frankenstein, peguei a letra de um, com o desenho da outra, montamos e eles aprovaram a marca deles. Até hoje eles usam essa marca. Tem 10 anos e já brigaram, já disse, são uma associação super complicada, brigam, se separam, se juntam, mas a marca permanece. Quer dizer, aquilo realmente partiu deles e eles se reconhecem naquilo. É muito interessante esse processo. E isso me fez pensar, né? O que é esse design que a gente faz para uma empresa, para um cliente? O quanto é que a gente tem que considerar ou a expectativa do lado de lá e que a gente foi ensinado a não ouvir, né? Foi ensinado a ir lá, faz um briefing, retira o importante e aí, como nós somos maravilhosos, a gente devolve a solução ideal para eles. Nunca mais eu trabalhei assim, mudou completamente. Aí essa metodologia, que eu chamei de design participativo por pura ignorância, porque já havia muitas metodologias de design participativo acontecendo, a gente foi fazendo com outras comunidades. E aí da Associação Veras Ervas veio as Mulheres de Barro, que é o pessoal da Vale que faz mineração lá em Paraupebas. E aí um dos trabalhos de educação patrimonial com arqueologia surgiu esse grupo de mulheres que produziam cerâmica. E aí a gente trabalhou com elas o nome e a marca. Fui trabalhar com uma comunidade quilombola que fazia panelas de cerâmica de moquequeiras. Porque o Sebrae faz esse trabalho horroroso, o Sebrae, que só o Sebrae sabe fazer, que impinge uma coisa que não é da realidade daquele. Só que elas não sabiam o que era uma moqueca. Então, quando eu descobri isso na primeira reunião, na segunda reunião eu levei 4 quilos de peixe, tomate, cheiro verde, tudo. E aí a gente sentou, toda aquela mulherada, e nós fizemos 3 moquecas. 2 moquecas normais que a gente faz. Aí eu perguntei, o que é mais importante aqui? O que tem aqui? Aqui tem castanha do Pará. Então vamos fazer uma moqueca de leite de castanha. E fizemos uma moqueca com a cara deles, com a identidade deles, que era o leite de castanha. Para depois chegar no trabalho da marca. Né? O trabalho da marca, o trabalho da embalagem. Mas assim, é outro approach, outra maneira de conhecer, de se relacionar, de entender. E foi maravilhoso isso para mim, assim, né? Eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive, né?